E aí, pessoal, tudo certinho? Então, vamos começar a fazer a nossa marcação de código, começar um pouquinho a entender como é que vai funcionar a nossa segunda fase, tá? Primeira coisa, vocês tiveram aí o vídeo explicativo, que é um vídeo de 5 minutinhos, e eu oriento sempre vocês começarem por ele, tá? Por isso que eu boto ele em cima de todos os outros na área do aluno, porque ele é uma forma de você entender como é que você vai estruturar seu estudo para a segunda fase de administrativo. Então, primeiro, você tem que assistir as aulas de direito material. Depois você parte aqui comigo para a gente fazer a marcação dos códigos e depois a gente vai partir para a análise das peças. Eu sei que vocês têm uma tendência a se sentirem, como é que eu posso dizer, não preparados em relação às peças e se sentirem inseguros em relação a ela, mas confie em mim, que esse é o caminho mais fácil da gente conseguir trabalhar toda a matéria da forma que você precisa, tá? Então, o que a gente faz? Depois que você entende a matéria, raciocina a matéria, já sabe o que a matéria está dizendo, aí você vem para cá para a gente colocar no código onde é que aqueles temas estão. Porque não adianta eu te ensinar a matéria e depois você não conseguir achar aquela matéria no código. Mas também não adianta a gente deixar o código marcado se você não conhece a matéria antes. Exatamente. É um casamento, tá? Você vai chegar na prova, vai ler o caso concreto e vai ter que solucionar com o seu conhecimento. Depois que você usa o seu conhecimento para solucionar o caso concreto, aí você vai para o código para achar os artigos que você vai citar. Então é esse o caminho que a gente vai seguir, tá? Eu já tinha te indicado no vídeo explicativo esse livro do 11º edição, que é o livro voltado para a segunda fase da OAB. Ele tem os aspectos teóricos, além das peças, né, modelo de peça e tudo mais. Não é um livro que você pode levar para a prova, é um livro para estudo durante a segunda fase, tá? Para a prova, você vai levar esse vademecum, que a gente vai fazer a marcação aqui agora. Deixa eu botar ele aqui na câmera maior. Esse vademecum, ele tá, aqui tá 9º, é porque o meu 10º não chegou ainda, mas para sua casa já chega. 10º exame, tá? É a 10ª edição, desculpe. É essa capinha aqui, mas é a 10ª edição. Então, é esse vademecum que você vai levar para a prova. A gente vai fazer a marcação dele, e para fazer a marcação dele, você precisa lápis de cor. Não quero marca-texto, porque ele marca o outro lado, não serve. Além do lápis de cor, você precisa de clipe colorido ou do marca-fácil. O marca-fácil é isso aqui, ó. Esse você encontra no site da Livraria Marca Fácil, livrariamarcafácil.com.br, e preste atenção para você não comprar qualquer marca-fácil, tem que ser esse que tem a minha marca aqui, tá vendo? MC, Matheus Carvalho. Por quê? Porque ele é que tem a marcação do jeito que a gente está fazendo. Ele não é caro não, R$16, alguma coisa assim, e você só precisa de um envelopezinho desse, tá? Nem sei quanto é exatamente, mas é alguma coisa em torno disso. Você só precisa de um envelope desse, que é o que você vai usar para a marcação do seu código. Se você não tiver tempo, dinheiro, paciência para esperar esse marcador, você vai usar clipe colorido. Aqueles post-its sem nada escrito são vedados hoje pelo exame de ordem, tá? A FGV proíbe que você compre qualquer post-it sem nada escrito, colorido, e coloque. Então você pode usar clipe colorido ou esse marca-fácil. Esse marca-fácil é autorizado. A gente tem inclusive uma autorização da OAB, e eu vou colocar na área do aluno para vocês, na plataforma de mentoring depois, para vocês imprimirem e levarem para a prova. Se alguém tiver algum problema com o fiscal, você tem a autorização da OAB impressa para usar esse marca-fácil, tá? Então, www.livrariamarcafácil.com.br, procura por meu nome, Matheus Carvalho. Além disso, eu vou te passar minhas redes sociais, já passei também no vídeo explicativo, mas anote aí, @Matheus Carvalho Prof, é como você me encontra no Instagram, e Professor Matheus Carvalho, é o canal do YouTube e também a fanpage no Facebook. Então, Professor Matheus Carvalho, YouTube e Facebook, @Matheus Carvalho Prof no Instagram, tá? Com isso aí, a gente vai fazer toda a marcação do código juntos nessa aula. E o que eu quero que vocês entendam? A marcação de código ela é feita da seguinte forma. Você vai ver que no início, no finalzinho do seu livro, você tem um negócio chamado de sumário das leis por assunto. Tá? Então, o sumário das leis por assunto,
ele começa Constituição Federal, depois vem ações, depois organização administrativa, bens públicos, desapropriação, elaboração de leis, ou seja, cada assunto está aí separado. Então você vai pegar o lápis de cor e a gente vai fazer a marcação desse sumário das leis por assunto. Porque eu vou dizer assim, agora você vai abrir a parte de licitação e vai pintar de tal cor. E aí a gente vai nas leis depois para pintar de tal cor. Tudo de licitação vai ficar só daquela cor. Depois agentes públicos, outra cor, mesma coisa. Ou seja, o seu código vai ter aí em média 9 a 10 cores. E cada cor se refere a um tema, a uma matéria. Então caiu na questão uma prova sobre determinada matéria, você já sabe que vai procurar naquelas cores. Isso já diminui bastante a quantidade de coisa que você tem que procurar, tá? Então é muito importante fazer essa marcação de cores, que ajuda muito na hora da prova. No último bloco da aula de hoje, a gente já vai falar um pouquinho sobre cabimento de peça. Eu ainda não vou trabalhar com vocês as peças processuais propriamente ditas. Na próxima aula, a gente vai começar a falar de mandado de segurança, ação de procedimento comum, e aí a gente vai treinar a peça, que não é difícil. Você vai ver que a gente vai ter mais de 30 casos concretos aqui, que a gente vai treinar junto, depois a gente vai ter aula interativa para vocês tirarem as dúvidas comigo, mas o fato é que o treinamento de cada uma das peças é o que vai fazer você se sentir seguro em relação a ela. É treinar, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 10, né? Então tem vários casos concretos que eu trouxe no material e a gente vai treinar tudo junto, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou começar a fazer a marcação de código de vocês. Então, primeira coisa de tudo, abra o seu Vadimeco naquela parte que eu te falei, que é o sumário das leis por assunto, e vamos começar logo em licitações, né? Você vai procurar a matéria de licitações e contratos, e vai pintar com lápis de cor azul. Estou lá no índice, tá? No índice, lá no sumário das leis por assunto, com o lápis de cor azul, você marca a matéria de licitações. E aí, com esse mesmo lápis de cor azul, você vai pegar os marcadores azuis e vai ver que tem vários marcadores azuis, cada um com uma lei escrita. Pois é. Então você vai chegar com esse marcador azul e vai colocar um marcadorzinho desse na Lei 8666, de 93. Então seu primeiro marcador azul vai para 8666. Depois você vai pegar um marcador azul e vai botar na Lei 10.520, de 2002. Já tem um marcador azul com a 8666, um azul com a 10.520. Por isso que eu lhe disse que você tem que procurar esse marcador exatamente, né? Então, colocou o marcador da 8666, azul. Colocou na 10.520, azul. Também vai pegar o marcador e vai colocar na Lei 12.462. Nós temos esse marcador também. Da Lei Complementar 123 de 2006, a gente não tem a lei complementar toda, né? Porque a gente não precisa dela toda, ela é uma lei de direito empresarial, a gente precisa somente de alguns pontos dessa lei, que são aqueles que dizem respeito ao direito administrativo. Eu lembro a vocês, eu repito que a gente está só relembrando mesmo as aulas de direito material. A Lei Complementar 123 é aquela que prevê benefícios e privilégios a micro e pequenas empresas, né? Microempresas, empresas de pequeno porte e os privilégios que elas podem ter numa licitação. E também vai ter um marcadorzinho azul do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Então, você também vai marcar o artigo 37 e 21 da Constituição Federal com o marcador azul. Então, de antemão, você já usou 5 marcadores azuis aí. Você colocou o marcador azul da 8666, 10.520, 12.462, Lei Complementar 123 e artigo 37 e 21 da Constituição. 5 marcadores azuis você já colocou nos códigos. Agora, pega um lápis de cor azul, que a gente vai grifar alguns artigos, pelo menos da 8666. Vamos lá? É uma lei maior, as outras são menorzinhas, né? Então a gente não precisa se preocupar tanto. Mas, primeiro com o lápis de cor, na Constituição, você já colocou na página do artigo 37 e 21 um marcador, né? Então agora você pinta de azul esse artigo. Pode pintar bem esse inciso mesmo. O inciso 21 do artigo 37, você pinta de azul. Só o inciso 21, tá? Pode grifar de azul o artigo 37, inciso 21.
Na 8666, ainda com lápis de cor azul, a gente vai marcar alguns artigos importantes. Primeiro, o artigo 2º, que fala da obrigatoriedade de licitação. E o artigo 3º, pode grifar o artigo 3º todo. Grifou o artigo 2º, grifou o artigo 3º. Nesse artigo 3º, a gente tem um detalhezinho que eu quero que você coloque. Você vai ver aí que o artigo 3º, parágrafo 2º, estabelece os critérios de desempate, né? Pois então, você vai chegar nesse artigo 3º, parágrafo 2º, e vai colocar, vide, lei complementar, não precisa botar o vide não, basta colocar assim, ó, lei complementar 123 de 2006. Se você tiver o meu Vadmecum, você já tem isso marcado, e essa remissão já está lá. Vou abrir aqui só para a gente checar. Mas essa remissão já está lá, normalmente no nosso VAD já tem essa remissão. Eu não sei de cabeça onde é que está aqui, não, vou ter que procurar, tá? O fato é que essa remissão já vai estar lá nesse Vadmecum aqui. Se você tiver qualquer outro Vadmecum que não tem essa remissão, você vai fazer de caneta. Não tem problema nenhum. Então, de caneta, você faz a remissão. Aqui, eu estou abrindo aqui, página 1000. Só para você entender uma coisa. Se você abrir o VAD que eu estou olhando, você vai ver que no artigo 3º, parágrafo 2º, artigo 1º, tem um monte de remissão. Você grifou o artigo 2º. Depois você grifa o artigo 3º todo. No parágrafo 2º já tem Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, institui o Estatuto Nacional da Microempresa. Você vai só grifar isso aqui, tá? Se você tiver outro VAD que não tenha isso, você vai fazer a remissão de caneta. Você vai com a caneta e faz a remissão, tá? Como você já vai ter isso aqui, o artigo 3º, no parágrafo 2º a gente tem essa remissão. Que remissão é essa? Só para você entender. A remissão é dos critérios de desempate, porque na aula de licitação, vou relembrar agora ela, vou retomar para você que assistiu a aula, a gente viu que os critérios de desempate numa licitação são os critérios do artigo 3º, parágrafo 2º. Beleza. No entanto, esses critérios de desempate têm uma ressalva. Se a empresa empatada, uma das duas, for microempresa ou empresa de pequeno porte, ao invés de usar esses critérios exclusivamente, primeiro a gente vai para a Lei Complementar 123, que diz que as micro e pequenas empresas terão preferência no desempate, né? Lembrou disso? Pois é. Então isso está aqui nesses artigos. A gente grifou o artigo 2º, grifou o artigo 3º. Daí você vai grifar o artigo 17, que estabelece as regras de dispensa de licitação. Licitação dispensada, tá? Depois, grifa o artigo 21. O artigo 21 define publicação na licitação, intervalo mínimo, tudo isso está no artigo 21. Grifa o artigo 22, que explica cada modalidade licitatória, e o artigo 23, que traz os valores e tudo mais. É porque você já sabe que tem lá. Concorrência, participa qualquer pessoa. Convite, somente os convidados e aqueles cadastrados que manifestarem interesse. Com tomada de preço, participam somente os cadastrados e aqueles que se cadastrarem pelo menos 3 dias antes. Ou seja, tudo aquilo que a gente decora na prova de primeira fase, aqui na segunda a gente tem grifado, tá? Então, você vai grifar o artigo 22, o artigo 21, o artigo 23, porque também a gente não precisa decorar aqueles valores acima de 1,5 milhão, acima de 650 mil, tudo isso fica grifado para a gente, tá? Grife o artigo 24, que talvez seja o nosso maior calo em provas objetivas, as hipóteses de licitação dispensável, né? Em prova objetiva é um calo, porque nesse artigo 24 nós temos as hipóteses taxativas de dispensa de licitação. Numa prova objetiva, eles colocam o decoreba do artigo e ele tem mais de 34 incisos, né? Agora tem o 35º inciso, mas não estava no seu edital, então não está no seu VAD. Mas agora já vai ter. Então ele tem 34 incisos aí, ou seja, você precisa decorar para uma prova objetiva. Na discursiva não. A gente vai deixar grifado o artigo 24, licitação dispensável, e o artigo 25, que é a licitação inexigível. É a inexigibilidade de licitação. Grife ainda o artigo 26, que diz que em qualquer hipótese de dispensa ou inexigibilidade,
tem que haver uma justificativa, né, um procedimento justificador dessa contratação direta por dispensa ou por inexigibilidade de licitação. Quero ainda que você grife o artigo 27. Esse artigo 27, ele traz para a gente as regras de habilitação, os requisitos de habilitação numa licitação. Então, nesse artigo 27, se estabelece todos os requisitos de habilitação no procedimento licitatório, né? Como é que o sujeito vai estar habilitado. Inclusive, aqui a gente tem uma ressalva também. A gente sabe que as microempresas e as empresas de pequeno porte podem participar da licitação e serem habilitadas, mesmo que não tenham regularidade fiscal ou trabalhista. Então, nesse artigo 27, você vai colocar também Lei Complementar 123 de 2006, porque essa Lei Complementar 123 de 2006 traz essa ressalva das regras de habilitação para as micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas podem ser habilitadas, mesmo que não tenham regularidade fiscal. Seguem no procedimento licitatório. Se no final forem vencedoras, aí vão ter um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por igual períodos, para se habilitarem, né? Para se qualificarem para contratar com a administração. Mas essas não precisam estar previamente habilitadas, ok? Nesses dois pontos. Daí você vai grifar ainda o artigo 30, parágrafo 5º, que estabelece aquela regra que diz que não se pode exigir requisito de habilitação que não seja indispensável à execução do contrato. Pessoal, eu estou lembrando a vocês os temas. Puxa, eu estou ouvindo um monte de coisa pela primeira vez? Vai para as aulas de direito material. O que a gente está fazendo aqui é somente explicar em que ponto da aula de direito, em que ponto da lei está aquilo que a gente já aprendeu na aula de direito material. Então você já sabe a matéria. Eu agora estou só colocando na lei, situando na lei aquilo que você já aprendeu. É assim que vai funcionar sempre. Aprendeu a matéria, entendeu? Agora a gente marca o código para você saber onde acha, tá? Daí, eu quero que você grife o artigo 45, que trata do julgamento objetivo. Os critérios de julgamento: menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance. A gente sabe que nas licitações o critério de julgamento é somente aquele objetivamente posto no edital. E os critérios estão aqui no artigo 45. Também quero que você grife o artigo 51, que trata da comissão licitante. Esse artigo 51 estabelece a exigência de uma comissão composta por no mínimo 3 membros, sendo que desses 3, pelo menos 2 devem ser servidores efetivos do órgão. Tudo aquilo que a gente sabe sobre a comissão vai estar no artigo 51, tá? Daí a gente vai partir para as regras de contratos. Aí eu quero que vocês grifem o artigo 55, que define as cláusulas necessárias para o contrato administrativo ser válido. O artigo 56, que prevê a exigência de garantia até 5% do contrato, até 10% se for grande vulto, alta complexidade técnica, riscos financeiros consideráveis, né? A gente já sabe disso também. Quero que grife o artigo 57, que trata dos prazos de vigência, a duração do contrato administrativo, em regra, 12 meses, né, porque é o crédito orçamentário, mas as exceções: prestação de serviço continuado, aluguel e equipamentos e programas de informática, tudo aquilo que a gente também já aprendeu. O artigo 58, esse artigo trata das cláusulas exorbitantes. Então, o artigo 55 fala do contrato administrativo e das cláusulas necessárias. O artigo 56, as garantias, né, a possibilidade de exigência de garantia. O artigo 57, o prazo de duração. E o artigo 58, as chamadas cláusulas exorbitantes do contrato administrativo, que são cláusulas que exorbitam, extrapolam a órbita do direito privado. Daí, vocês vão para o artigo 65, parágrafo 5º, que traz aquelas regras de fato do príncipe, tá? Então explica aumento de encargo legal, gerando desequilíbrio no contrato e gerando necessidade de revisão contratual, fato do príncipe, atuação alheia à vontade do contrato. Também quero que você grife o artigo 78. Esse artigo trata das hipóteses de rescisão contratual.
Então, é basicamente as hipóteses de rescisão do contrato administrativo. O artigo 87 trata das sanções, penalidades a serem aplicadas, né? Advertência, multa, suspensão de contratar com o poder público, declaração de inidoneidade, ou seja, como eu te falei, tudo aquilo que a gente já aprendeu em relação a contratos, eu estou lhe mostrando onde é que está situado na lei. Porque o que eu espero de vocês é que na hora que apareça a questão na prova, você consiga ter uma ideia da resposta com base no que você aprendeu nas aulas de direito material. Ou seja, a matéria eu sei, o que eu preciso agora é dar uma olhadinha para ver em que artigo está. E aí eu estou facilitando para você saber em que artigo está. Por isso que eu não gosto quando vocês pegam um vademecum de um amigo seu que você já fez a prova, já todo marcado. Eu quero que você marque comigo e vá lendo o que você está marcando. Na medida que você vai lendo o que você está marcando, você primeiro está fazendo uma revisão da matéria, porque você está lendo e diz, o professor já tinha explicado isso. Então você está marcando e revisando a matéria. E além de revisar a matéria, você está verificando, né, olhando com os seus olhos, porque isso vai fazer, olhando com os seus olhos, que a terra há de comer, meus próprios olhos, como o povo diz. Pois é, você está olhando e isso vai te dando uma memória visual, né, de você lembrar que aquele tema está naquele artigo, isso é importante. Por fim, eu quero que você grife o artigo 109 todo. Esse artigo trata dos recursos na licitação. Os aspectos recursais, a gente já sabe também, 5 dias úteis, né, o efeito suspensivo no caso de habilitação, classificação, tudo que a gente também já aprendeu acerca de recurso, a gente está aqui no artigo 109 deixando grifado. Bacana? Perfeito. Terminamos licitação? Aí você volta para o índice, presta atenção. Você tem 5 marcadores azuis no seu código. Um da lei complementar, um da 8666, um da 10520, um da 12462 e um no texto constitucional. Já grifou os artigos mais importantes da 8666, que é a lei maior, depois você acaba não achando as coisas sozinho lá. Você volta para o índice. Chegando no índice remissivo, a gente agora vai procurar a matéria de bens públicos. E aí você vai procurar bens públicos e vai pintar de amarelo bens públicos. No índice, tá? Naquele índice que você sabe que é o sumário de leis por assunto. Pinta de amarelo bens públicos. Preste atenção que o que eu espero na hora da prova é o quê? Você olhou a questão, puxa, isso é uma questão de bens públicos. Deixa eu abrir aqui meu sumário primeiro. Abriu o sumário, achou bens públicos, aí está pintado de amarelo. Pronto, eu já sei que no código, os artigos, o que eu preciso encontrar, vai estar sempre marcado com um marcadorzinho ou clipe, se você não tiver o marcador, né? Amarelo. Então eu vou agora procurar no código aquilo que é amarelo. Isso facilita muito na hora de você achar. Mas aí depois que você entendeu o que é amarelo, você volta para a questão, tenta resolver a questão com o que você aprendeu da matéria. A gente teve uma aula de bens públicos, você entendeu bens em espécie, parte geral, tudo o que você aprendeu. Ótimo. Agora que eu já sei qual é a resposta, deixa eu encontrar isso no código. Aí você procura o que está de amarelo para encontrar. Vamos lá? Aí você vai achar alguns marcadores amarelos aí. Primeiro, tem um marcador amarelo que é o artigo 98 do Código Civil. Você já coloca esse marcador amarelo no artigo 98 do Código Civil. Depois, você vai colocar um marcador amarelo na Constituição, no artigo 20 da Constituição e no artigo 26 da Constituição. Lembrando que o artigo 20 define quais são os bens da União e o artigo 26 define quais são os bens dos estados. É a parte que trata dos bens em espécie, né? Esses dispositivos constitucionais. O artigo 98 não. Conceito de bens públicos, parte genérica. E a parte específica, os bens em espécie na Constituição. Artigo 20, artigo 26. Daqui a pouco a gente vai para os grifos. Por enquanto, quero que você vá botando só os marcadores. Botou um no Código Civil. Você vai abrir o Código Civil e vai procurar onde está o artigo 98. Nessa página que você vai botar o marcador amarelo, tá? Também vai botar um marcador amarelo, não é em qualquer lugar da Constituição. Vai procurar a página onde está o artigo 20 da Constituição, botar um marcador e a página onde está o artigo 26 e colocar um marcador, tá? Então eu quero um marcador amarelo na página do artigo 20 e na página do artigo 26 da Constituição. Além disso, eu quero um marcador amarelo no Decreto-Lei
9760 de 46, desculpe. O Decreto-Lei 9760 também precisa de um marcador amarelo, tá certo? Então, você vai ter esses marcadores amarelos aí. Artigo 98 do Código Civil, artigo 20 e 26 da Constituição e o Decreto-Lei 9760. Eu lembro a vocês que o Decreto-Lei 9760 é o que trata dos bens da União. Então ele especifica e detalha as regras que já estão no artigo 20 da Constituição. O artigo 20 define quais são os bens da União, o artigo 26 define quais são os bens dos Estados e o Decreto-Lei 9760 especifica essas regras do artigo 20 da Constituição. Então, todas essas regras do artigo 20 acabam especificadas pelo Decreto-Lei 9760. O que é terreno de marinha, o que é mar territorial, plataforma continental, tudo isso vai estar explicado no decreto, tá? Daí, com o lápis de cor amarelo, você vai primeiro grifar o artigo 20. Já tem um marcador na página, né? Aí você grifa o artigo 20. Também, com o marcador amarelo, você vai grifar o artigo 26. Então, já tem um marcador amarelo na página do artigo 20 e um marcador amarelo na página do artigo 26. Aí, depois que você já viu esses marcadores amarelos na página do artigo 20 e do 26, você vai grifar os artigos. Grifa o 20 todo, grifa o 26 todo, de amarelo, né? E no Código Civil, você vai abrir o Código Civil, já vai ter o marcador amarelo aí na página onde está o artigo 98. Você vai grifar de amarelo os artigos 98, 99, 100, 101, 102 e 103. Todas essas regras interessam para a gente, tá? Então, o que você aprendeu sobre bens de uso comum, bens de uso especial, bens dominicais, né, a imprescritibilidade de bens públicos, as regras principais que a gente conversa acerca de bens públicos estão aqui nesses dispositivos da Constituição. O artigo 98, ele começa a matéria, porque ele explica o que é bem público, né? Dizendo: são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público interno. Então, esses bens das pessoas de direito público são bens públicos. Todos os outros são privados. Pouco me importa a quem pertençam. Depois, ele vai trazendo algumas regrinhas aplicáveis aos bens públicos. E aí, ele mata a matéria no artigo 102, 103, né? Ele traz bens em espécie, ele não traz bens em espécie, desculpa, ele traz classificação, bens de uso comum, bens de uso especial, bens dominicais, e também ele fala da imprescritibilidade de bens, tudo bonitinho, tá? Quero, inclusive, que você grife de amarelo também a súmula 340 do STF, é a que fala aqui, deixa eu ver se é STF ou STJ, acho que é STF, que fala do fato de que a imprescritibilidade ela atinge também os bens, a imprescritibilidade dos bens públicos, os bens dominicais também são imprescritíveis, súmula 340 do STF, tá? Você pode inclusive fazer a remissão aqui no artigo 102, a remissão à súmula 340 do STF, essa súmula deixa claro que desde o advento do Código Civil de 2002, a imprescritibilidade atinge também os bens dominicais. Então, mesmo os bens desafetados, os bens que não têm destinação pública, não são passíveis de uso capião. A gente sabe disso, a gente já falou sobre isso, mas é bom anotar a súmula, tá? Então, ficaram grifados esses artigos do Código Civil, o artigo 20 e o 26 da Constituição, e ficou marcador no artigo do Código Civil, na Constituição, e no Decreto-Lei 9760, tudo de amarelo. Bens públicos estarão na sua prova em amarelo, né? Isso facilita. Acredite em mim, que daqui para o final da aula, na verdade só faltam mais 2 blocos de marcação, porque o último bloco eu já quero começar a conversar com vocês acerca de cabimento, não trabalhar as peças, mas entender o cabimento, a escolha de cada peça. Vou fazer isso no último bloco. Mas aqui, nesses 3 primeiros blocos, a gente já vai deixar o seu código prontinho para ser pesquisado na hora da prova e você vai usar ele durante todas as aulas para ir se familiarizando com ele, né? Por isso que eu não quero o código só no dia da prova. Já quero logo para vocês se familiarizando com esse código o quanto antes, treinando com as aulas que a gente vai ter aqui, tá bom? Eu volto daqui a 1 minuto. Sai daí não.